Olá, o programa OAB Nacional está começando e nesta edição você vai ver que Natal, no Rio Grande do Norte, recebeu milhares de advogados e advogadas em início de carreira para a segunda Conferência Nacional da Jovem Advocacia. Caravana das Prerrogativas chega ao Ceará para defender e fiscalizar as condições do exercício profissional da advocacia no estado. OAB vai à Justiça pedir que 30% do fundo eleitoral seja destinado às campanhas de candidatas mulheres. E mais, CNJ anula julgamento e vai debater acesso de advogado a varas após requerimento da OAB. OAB derruba doações ocultas para candidatos no STF. Você vê tudo isso e muito mais agora no programa OAB Nacional. Com mais de 1.000 inscritos, a segunda Conferência Nacional da Jovem Advocacia reuniu advogados e advogadas de todos os cantos do Brasil. Os profissionais que estão iniciando a carreira tiveram 2 dias de debates sobre os principais temas relacionados a esse começo de exercício da profissão. E você vê agora como foi a abertura do evento que aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Natal, no Rio Grande do Norte, foi o palco da segunda Conferência Nacional da Jovem Advocacia. Com um auditório lotado, jovens advogados e advogadas brasileiros se reuniram para a abertura do encontro. O hino nacional, cantado por Luci Alves, emocionou a todos. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Os reis magos da Terra do Sol, artistas potiguares, deram as boas-vindas. Representando a advocacia, a justiça e a Constituição, eles destacaram a importância da união para a garantia dos direitos fundamentais na valorização e reconhecimento dos brasileiros. Um dia, a paz e a justiça se beijarão como eternos namorados. Um dia, a paz e a justiça serão do nosso céu a nossa terra. O presidente nacional da Ordem abriu oficialmente a conferência. Declaro com muita honra, com muita satisfação, com muita alegria, aberto a segunda Conferência Nacional da Jovem Advocacia Brasileira. Muito obrigado. Nos pronunciamentos de abertura, o incentivo foi ao protagonismo dos novos profissionais. O presidente da Comissão da Jovem Advocacia do Rio Grande do Norte, Nicásio de Carvalho Neto, clamou pela união dos advogados em início de carreira, na reafirmação de seu compromisso com a classe. Nós hoje vivemos uma realidade enfrentada pela Jovem Advocacia que nos coloca em situações difíceis, de desafios que nós não estamos preparados, porque a graduação não prepara a atuação profissional, o exercício da jovem advocacia, da advocacia. Então, hoje a união é uma forma de fortalecer a atuação individual de cada um, porque nós podemos não ser todo mundo, mas juntos nós somos muitos. O Plano Nacional de Valorização da Jovem Advocacia foi o foco do discurso do presidente da Comissão Nacional, Alexandre Mantovani. Ele foi enfático ao falar sobre a participação desses profissionais nas decisões das seccionais e subseções e no enfrentamento à cláusula de barreira. A cláusula de barreira, ela impede que advogados com menos de 5 anos de inscrição possam ser eleitos nas eleições institucionais da OAB. Então, esse tema é um dos temas de grande relevância. Existem muitos temas relevantes, esse é mais um deles. E o Conselho Federal, a Comissão Nacional, Colégio de Presidentes das 27 seccionais jovens tem enfrentado esse tema, tem discutido esse tema, e ele é de salutar importância para todos nós, porque, de fato, a participação efetiva da jovem advocacia nos assuntos das subseções, das seccionais, enfim, de todo o sistema OAB é necessária. Cláudio Lamaque, em seu discurso, apontou a jovem advocacia como essencial no momento de crise ética e moral vivida pelo Brasil e enfatizou a necessidade da classe assumir o protagonismo nesse período. Nunca imaginei que fosse presidir a nossa instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, notadamente em um momento de tantos desafios que todos nós estamos a viver. Sem dúvida nenhuma, o momento que o Brasil passa é um momento ímpar. Nós temos sido
chamados todos os dias para participarmos dos mais variados debates no contexto nacional. E a Ordem dos Advogados tem tido, sim, papel fundamental na defesa da Constituição Federal, como já foi aqui salientado. Papel fundamental ao dizer que nós precisamos, sim, combater de forma intransigente esta crise ética e moral sem precedentes que o Brasil vive. Mas dizer que tudo isto tem que ser feito nos termos da lei, porque, como dizia já Rui Barbosa, fora da lei não há solução. Muitos afirmam que o futuro do país depende dos jovens advogados do presente. Pois, meus amigos, eu vou além. É o próprio presente que depende, sim, dos jovens advogados brasileiros. Cláudio Lamacchia afirmou ser legítima a luta da jovem advocacia pelo enfrentamento da cláusula de barreira dentro da ordem e reafirmou o compromisso da entidade com a presença dos novos profissionais no seio da instituição. Fernanda Marinella, presidente da OAB de Alagoas, também falou da crise vivida no país. Para ela, é preciso que a jovem advocacia assuma a responsabilidade do futuro, já que é conhecedora da lei. Nós precisamos encontrar caminhos alternativos, precisamos encontrar novas saídas, afinal de contas, nós advogados somos, acima de tudo, solucionadores de problemas, e é isso que nós precisamos trilhar. E a jovem advocacia tem um papel muito importante, porque é na criatividade, é na força, na energia, na coragem dos jovens advogados que nós podemos conquistar novas oportunidades. Anfitrião da segunda conferência, Paulo Coutinho Filho, presidente da seccional do Rio Grande do Norte, saudou os estudantes de direito e os jovens advogados e advogadas participantes. Ele apontou como caminho a aproximação entre a graduação e aqueles que já exercem a profissão. Segundo ele, os iniciantes na classe têm a missão de resgatar a imagem da advocacia como pensadora ativa das liberdades e da democracia. Nós precisamos mostrar para o jovem advogado que ele não é só mais um integrante de uma carreira, ele é sim um agente de mudança, ele é um agente de consolidação da democracia, ele tem na sua qualificação o conhecimento não só da Constituição, mas o conhecimento que vem lá da formação jurídica brasileira, ou seja, trabalhar isso, estimular isso no jovem advogado, sem dúvida nenhuma, é fortalecer não só a advocacia, mas toda a cidadania brasileira. A OAB cearense foi a 20ª seccional a receber a Caravana Nacional das Prerrogativas. A ação é uma iniciativa da OAB Nacional em parceria com as seccionais que percorre o Brasil para defender e fiscalizar as condições do exercício profissional da advocacia. Confira. A passagem da Caravana Nacional de Prerrogativas no Ceará aconteceu na sede da seccional. Por meio de audiência pública, representantes da ordem e integrantes da Advocacia do Estado destacaram o trabalho de combate à violação das prerrogativas realizado pela entidade. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia, destacou o histórico de luta da ordem como defensora das causas da advocacia. Sem dúvida nenhuma, tenho para mim que este é um momento na história do Brasil o mais difícil que nós estamos enfrentando. Hoje nós vivemos situações diárias e que colocam em confronto grupos, segmentos, pensamentos e até mesmo interesses até dos próprios colegas advogados. Nós temos procurado enfrentar cada um desses momentos com equilíbrio, com serenidade, mas com a firmeza necessária. E assim como nós temos cuidado de todos os temas que dizem respeito ao Brasil, nós também temos cuidado de todos os temas que dizem respeito aos advogados e advogadas brasileiras. E aqui quero, como um resumo de tudo isto, dizer que nós temos muito que comemorar, que é uma vitória histórica da nossa instituição, que foi a aprovação do projeto de lei que criminaliza o desrespeito das prerrogativas profissionais no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, e dizer a cada um de vocês que nós estamos a um passo
de podermos ter, sim, a maior de todas as comemorações, que será quando este projeto for aprovado na Câmara dos Deputados e vá para a sanção presidencial. O presidente da OAB cearense, Marcelo Mota, também lembrou de situações em que a seccional precisou atuar para que a advocacia fosse respeitada. Estarmos sempre de portas abertas, sempre indo aonde o advogado está e fazendo com que a gestão seja participativa ao extremo. Quando nós fazemos a OAB itinerante, quando nós fazemos o presidente vai ao fórum, o orçamento participativo é justamente buscando unir. E mais do que nunca, creio que a palavra de ordem da advocacia é união, é unidade. Temos tido também a mesma felicidade com a harmonia de estarmos trabalhando realmente de forma uníssona pela valorização da advocacia. Os representantes do Sistema de Defesa de Prerrogativas do Conselho Federal da OAB também enfatizaram que a entidade está unida pela defesa da classe. Nós temos ido realmente, Bacelar, de forma exemplar nos lugares mais distantes para dizer aquele brasileiro, advogada, lá da comarca mais longínqua, aquele que se sente absolutamente só. E ele não está só. Tem 1.100.000 advogados que se levantam por ele. Enfrentamos os mais diversos ataques de todos os lados que se possa imaginar em relação à advocacia. E as caravanas das prerrogativas, que hoje vêm ao Ceará, têm encontrado essa realidade. A Caravana das Prerrogativas sente muito orgulho, falo em meu nome, falo em nome do Cássio, falo em nome do Jarbas, da Adriana, do Ari, do Pedro Bruno, de todos os membros que compõem o Sistema Nacional de Defesa das Prerrogativas. Tem muita satisfação e muito orgulho de hoje estar aqui com os colegas para ouvi-los, para conversar sobre as dificuldades e para juntos enfrentarmos esse momento difícil que a advocacia tem vivido. Há um esforço grande de nos colocar de joelho, há, na verdade, uma orquestração nacional atacando todos os ramos da advocacia, seja que área for, há hoje flagrante e terríveis violações às prerrogativas, o que urge de forma muito premente a necessidade de que nós, e nisso estamos trabalhando todos, viabilizemos sim a criminalização da violação das prerrogativas. Durante a audiência, advogados e advogadas do Estado denunciaram situações em que foram desrespeitados durante a atuação profissional e receberam apoio e orientação dos integrantes do Sistema de Defesa de Prerrogativas da OAB. E um ato de desagravo público marcou a passagem da caravana pelo Ceará. A advogada Sabrina Veras foi desagravada e recebeu o apoio da classe, que se reuniu em frente ao Fórum Clóvis Bevilacqua. A advogada foi censurada publicamente e chamada de desqualificada por um magistrado perante as partes do processo em que atuava. A advocacia cearense esteve reunida no Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza, para prestar solidariedade à colega advogada desrespeitada no exercício da profissão por um magistrado. Representando a diretoria do Conselho Federal, o presidente nacional da OAB esteve na solenidade, acompanhado por membros da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, além de membros da seccional da Ordem no Estado. O caso aconteceu em fevereiro, quando a advogada Sabrina Veras atuava diante das partes em um processo, sendo chamada de desqualificada pelo juiz Joaquim Solon, da 2ª Vara de Família de Fortaleza. O magistrado afirmou que Sabrina havia se queimado com ele. A advogada trabalhava em um processo para pedido de tutela de urgência de 2 crianças que sofriam agressões por parte da mãe. No primeiro momento eu não tinha ideia da proporção e da fatalidade que ocorreu comigo. E hoje, levando para o lado positivo, eu fico feliz de poder levantar uma bandeira, que é a bandeira do respeito. E dizer que é muito importante a nossa luta,
da advocacia e também da sociedade em si, no que se refere ao respeito das nossas prerrogativas, porque sem as nossas prerrogativas a gente não consegue garantir direitos e dificilmente a efetivação da justiça. O episódio de desrespeito, protagonizado pelo magistrado contra a advogada, rendeu críticas e apoio dos envolvidos no ato. A agressão foi à advocacia? Sim, forte a advocacia. Mas não foi só uma agressão à advocacia, foi um ato vil, vergonhoso e imoral de misoginia, de ataque à mulher. A mulher, presidente, que é sempre interrompida quando fala. A mulher que raramente é contratada para fazer sustentação oral nas tribunas desse país. A mulher que enfrenta, como disse Jarbas, o assédio moral, o assédio sexual, o assédio profissional e o rebaixamento da sua dignidade quando entra nos fóruns. A advocacia unida, a advocacia em uma só sintonia se posiciona de forma independente, firme, contra a violação de prerrogativas profissionais. Nós temos que estar obrigados aqui com a OAB do Ceará, com o nosso Tribunal de Prerrogativas, com a nossa Procuradoria de Prerrogativas, e se não for aqui, vai ser no CNJ, vai ser aqui ou vai ser lá, mas nós temos que fazer uma luta sem trégua e incansável para restaurar a dignidade, não só da advocacia, restaurar a dignidade do próprio tribunal. Minha irmã, força, continue junto, persevere, seja resiliente, você não está só, você tem 1.150.000 mãos junto com as suas, dizendo que vale a pena prosseguir na luta pela liberdade e pelo direito de defesa da advocacia. Obrigado. O presidente da OAB aproveitou a visita à seccional da Ordem no Ceará para lembrar uma importante conquista para proteger o exercício da advocacia e seus profissionais, o projeto de lei que criminaliza o desrespeito às prerrogativas. E aqueles que não compreendem isto que nós estamos a fazer, aqueles que entendem que a Ordem dos Advogados do Brasil não poderia buscar a criminalização do desrespeito às prerrogativas profissionais, que não são nossas, e reitero isso, são do cidadão que nós representamos, são profissionais, são agentes públicos que não compreendem o que é efetivamente a lei, porque nós temos um estatuto que já impõe as prerrogativas, nós vamos apenas penalizar aqueles que descumprirem a lei. E, portanto, é incompreensível quando nós temos um agente público que possa, de alguma forma, se confrontar à aprovação de uma lei como esta. É quase que dizer, eu quero poder descumprir a lei e não quero ser penalizado por isso. O plenário do Conselho Nacional de Justiça acolheu uma proposição da presidente Carmen Lúcia e anulou a promulgação do resultado de um julgamento após requerimento da OAB. Um dos conselheiros havia pedido destaque no caso, o que o tiraria de julgamento para posterior debate e votação, mas o acórdão foi publicado com resultado unânime. No caso, a OAB do Maranhão, junto ao Conselho Federal, questiona o ato do Tribunal do Estado sobre o acesso dos jurisdicionados e de advogados às coordenadorias cíveis e criminais, além do plenário e das secretarias das varas. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil recebeu na sede do Conselho Federal em Brasília os criadores do aplicativo Poder do Voto. Mário Melo e Paulo Dalla Nora apresentaram a Cláudio Lamáquia o projeto que pretende aproximar os eleitores dos políticos. O aplicativo, que deve ser lançado em abril, permite que o usuário acompanhe os parlamentares em que votou. O projeto é semelhante com a iniciativa da OAB chamada Meu Congressista. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba rejeitou denúncia contra advogados acusados de cometerem crimes eleitorais. O pedido contra os profissionais foi embasado em suposta divulgação de propaganda negativa na imprensa paraibana, além de suposto cometimento dos crimes contra a honra previstos no Código Eleitoral. A Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB atuou como assistente no processo por entender que os advogados agiram sob a proteção da inviolabilidade de seus atos e manifestações, que é garantida no exercício da profissão, bem como da imunidade relativa aos crimes a eles imputados.
A Escola Nacional de Advocacia, a ENA, divulgou o calendário de cursos telepresenciais do mês de abril. As aulas, disponíveis em diversas cidades do país, são realizadas nas sedes das Escolas Superiores de Advocacia e da OAB nos estados. No dia 13, será realizado o primeiro encontro de direito aeronáutico com diversos temas relacionados ao assunto, como investigação de acidentes, responsabilidade penal e limites indenizatórios e seguros aeronáuticos em acidentes aéreos. Entre os dias 16 e 19, os alunos poderão acompanhar o curso Aspectos Polêmicos do Processo Civil Empresarial. E para fechar a programação do mês, no dia 20, o primeiro Fórum de Direitos Humanos será realizado em homenagem aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. As informações completas sobre os cursos podem ser encontradas nos sites da ENA e da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil vai requerer na Justiça que 30% da verba do fundo eleitoral seja destinada pelos partidos para campanhas políticas de candidatas mulheres. Entenda na matéria. O pedido da OAB vem após recente decisão do Supremo Tribunal Federal de aumentar para 30% a verba do fundo partidário destinada à campanha de mulheres. Antes, essa referência variava entre 5% a 15%, valores estabelecidos pela mini-reforma eleitoral realizada no final de 2017. Além de aumentar a porcentagem, o Supremo estabeleceu que não deve existir um teto para essa finalidade. Com isso, a ordem também quer que o fundo eleitoral tenha as mesmas regras do partidário. O Supremo Tribunal Federal decidiu que 30% do dinheiro do fundo dos partidos políticos que forem utilizados na campanha eleitoral devem ser destinados às mulheres. E a OAB pretende agora que esse raciocínio também seja aplicado ao fundo eleitoral, que é esse fundo que será liberado do orçamento para as campanhas eleitorais deste ano. Porque entendemos de que pouco adianta as mulheres serem 30% das candidatas e não terem recursos financeiros para bancar suas candidaturas. A Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal será responsável por elaborar o estudo, que servirá como base para o ingresso da ação da Ordem dos Advogados na Justiça. O pedido da OAB reforça a campanha Mais Mulheres na Política para fomentar a participação feminina promovida pela entidade. Portanto, a OAB, para apoiar essa ação afirmativa por mais mulheres na política, por uma igualdade maior de gênero no Brasil, ela vai propugnar ao Tribunal Superior Eleitoral que estenda este raciocínio do Supremo ao fundo eleitoral, em boa hora, para dar a instrumentalidade, as condições necessárias mínimas para que as mulheres possam competir em igualdade de chances com os homens que disputam as campanhas eleitorais. Nós não queremos benefícios, nós só queremos igualdade de oportunidades para que nós tenhamos igualdade nas conquistas. Sem essa igualdade, nós vamos rasgar a nossa Constituição. E é nessa luta que nós buscamos. Vamos fortalecer as mulheres, vamos fortalecer as candidaturas. O orçamento do fundo eleitoral está estipulado em 1,7 bilhão de reais destinados aos partidos políticos. Assim, o percentual pedido pela OAB garante um valor mínimo de 510 milhões de reais reservados para o financiamento das campanhas de candidatas mulheres em todo o país. A OAB obteve mais uma importante vitória para a sociedade no STF, que proibiu definitivamente as doações ocultas em campanhas eleitorais. Um dispositivo inconstitucional que havia sido introduzido na lei eleitoral. A mini-reforma eleitoral aprovada em 2015 permitia que doações indiretas aos candidatos ficassem desvinculadas do nome do doador. Doações feitas a um político via diretório partidário não precisariam identificar o doador original na prestação de contas do candidato. Alegando que valores e princípios que orientam a República definidos na Constituição exigem transparência no processo eleitoral, a Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou ação direta de inconstitucionalidade
inconstitucionalidade para impedir doações ocultas. O relator da ação no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, votou pela inconstitucionalidade desse ponto da lei de 2005 e também defendeu a transparência no processo eleitoral, entendendo que não há defesa de interesse público na manutenção do sigilo dos doadores. O meu voto foi no sentido de dar transparência a todo o caminho da doação, a todo o caminho do dinheiro. Hoje já há, por parte dos partidos, na prestação de contas, a informação de que recebeu tanto da empresa, agora não mais empresa, né, tanto do doador A, B, C e D, e não há identificação de quem efetivamente doou para determinado candidato, seja candidato ao Congresso Nacional, seja candidato ao Executivo. Então, a interpretação que dei, a parte final do artigo 12 do artigo 28, retida exigindo a individualização dos doadores em relação a cada candidato. O candidato A tem, na sua prestação de contas, de afirmar que o dinheiro veio não só do partido, veio por intermédio do partido, mas esse dinheiro foi destinado por A, B ou C. O presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB e ex-presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, representou a instituição no caso e fez sustentação no plenário do STF. Esta é uma ação que a Ordem dos Advogados do Brasil traz à Suprema Corte com a certeza de que a reforma do sistema político no nosso país é fundamental para que possamos cada vez mais não criminalizar a política, mas trazer para a política pessoas cada vez mais comprometidas, pessoas de bem que queiram uma república com seu significado mais amplo, para que possamos, consolidando o Estado de Direito, dentro da democracia, termos a população cada vez mais representada no parlamento, em suas ideias, em suas aspirações, em que, nas eleições, possamos ter cada vez mais a igualdade de chances e que seja afastado o abuso do poder político e econômico das eleições. A transparência no processo eleitoral no âmbito de doações para campanhas tem sido defendida pela OAB, que também foi autora de outra ação em 2005 no STF, cujo processo resultou na proibição do financiamento de empresas para campanhas eleitorais. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Basta colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima!